tarde. Eu sou a professora e assessora de Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Educação e hoje vamos para mais uma aula sobre cultura maker. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, quero fazer um convite a você que está aí sentado para que se levante. Vamos fazer um pequeno alongamento, aquecer os motores para mais uma aula, mão na massa. Vamos lá? Vamos começar respirando fundo, soltando, respirando, soltando. Vamos soltar os braços, a perna, fazer uma pequena dancinha, se movimentar, porque hoje a nossa aula está prometendo. Vamos falar então de cultura maker em tempo de pandemia. É possível fazer uma série de coisas, mesmo que você não tenha materiais ou que não tenham todos os materiais, porque a nossa aula, tudo aqui pode ser substituível. E para começarmos a falar do nosso tema, nada melhor do que falar do nosso componente, tecnologia e inovação. E você já reparou como a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia? É muito comum a gente utilizar diversas formas de tecnologia. Por exemplo, para se locomover, hoje nós temos um aplicativo muito conhecido por todos, que é o Waze. O Waze permite que a gente, ao colocar o destino, a gente percorra então e ele nos mostra o melhor caminho, assim como o menor tempo para se chegar num determinado local. Temos a internet à nossa disposição, né? Hoje a gente consegue navegar, pesquisar e trazer informações de como se fazer diversos tipos de coisas ou aprofundar um estudo. Mas nem sempre foi assim, né? Eu me lembro no meu tempo de escola, eu sofria muito para realizar uma pesquisa. Eu tinha que pegar um ônibus e ir até uma biblioteca, as bibliotecas públicas, para poder então pesquisar nos livros físicos sobre determinados assuntos. E essa tecnologia então ela começou a mudar o nosso dia a dia. Mudou tanto que hoje possibilita que eu esteja aí pertinho de vocês falando sobre tecnologia e inovação. E durante ao longo das nossas aulas, vocês vão poder perceber que trabalhar tecnologia não é só trabalhar com um aparelho em nossas mãos. A tecnologia ela vai além desse sentido, né? Temos, por exemplo, as tecnologias sociais, aquela que nós conhecemos no nosso bairro, aquela que nós utilizamos diariamente no nosso dia a dia, como, por exemplo, falar de inovação, trazer esse ponto mais para perto, isso também é uma tecnologia. São as tecnologias sociais, quando a gente consegue, então, mobilizar toda uma comunidade, como nós estamos vendo nesse momento, onde muitas pessoas têm praticado a solidariedade em tempos de pandemia. Então, a tecnologia ela é um tema muito amplo que nós vamos abordar aqui de diversas maneiras. Mas para esse momento, você precisa saber que existem duas maneiras. Uma que é a plugada, que nós nos conectamos através de um chat, através das redes sociais, através de um programa, de um software específico, de um aplicativo, e aquelas desplugadas, que é um pouco que a cultura maker traz dessa filosofia, e nós vamos abordar aqui. E não fique preocupado se você pertence a uma série específica, porque hoje a nossa aula é para todos. Todos nós vamos aprender e aprender de uma maneira diferenciada, brincando um pouquinho, soltando, para que a gente possa, então, prosperar nessas atividades. E agora, então, nós vamos seguir com a nossa aula e vamos conversar, então, um pouquinho sobre os 5 R's. Olha só, as nossas aulas anteriores nós falamos de 3 R's, nós debatemos muito aqui, que era a questão de reutilizar, de reciclar e de reduzir. Mas eu quero acrescentar na nossa conversa, que nós já tivemos, e repassar por elas hoje também, a questão da gente recusar e da gente repensar. Repensar as nossas ações são essenciais para que a gente possa ajudar o meio ambiente. Né? De que forma eu posso, então, repensar uma ação que eu tenho, por exemplo, jogar o lixo no chão? Né? É repensar uma atitude sua. Isso também é praticar uma ação sustentável. E a outra é recusar. Recusar no sentido seguinte: eu já tenho um objeto, será que eu preciso realmente comprar um outro? Eu tenho um celular que funciona, que não está com bateria viciada, que ele tem todos os funcionamentos. Será que realmente eu preciso, nesse momento, adquirir um outro celular?
E aí você deve estar se perguntando, professora, mas por que você está falando de sustentabilidade? Porque cultura maker, vocês vão ver ao longo da nossa aula hoje, é essencial falarmos sobre esse tema, inclusive trazendo essa questão da sustentabilidade muito perto, muito próximo de nós. A aula passada, nós conversamos um pouco também sobre reutilizar, sobre reciclar e reduzir. Mas agora eu quero então trazer mais dois pontos para nós, que são fundamentais: repensar e recusar. Então fica aí a dica dos nossos 5 R's para a gente ter de cor e salteado, mas também ajudar o nosso planeta através de ações sustentáveis. E vamos lá então, repensar, reutilizar, reciclar, recusar e reduzir. Tudo bem? A qualquer momento vocês podem interagir comigo através do chat, logo olho essas dúvidas de vocês e nós vamos sanando aqui durante as nossas aulas. E vamos seguir então. Agora eu quero então saber de vocês. Como repensar nossas práticas frente à questão ambiental? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E todos nós temos o papel de multiplicadores da sociedade. É super importante, então, a gente repassar aquele nosso conhecimento, mas também incentivar os nossos familiares a praticar ações sustentáveis, como reciclar um lixo, promover a coleta seletiva, reunir os colegas da escola, os professores e manter a escola como um ponto de coleta seletiva. Isso também tem muito a ver aí com empreendedorismo, né? Também é possível fazer um trabalho bem bacana envolvendo a questão da sustentabilidade e ao mesmo tempo empreender. E olha só, vamos ver aqui se a gente tem como a pergunta que eu fiz, que eu queria ouvir aí de vocês, como vocês então praticam essas ações sustentáveis, né? Vamos lá. Tem gente aqui colocando para mim que faz a reciclagem de casa, que coloca o seu lixo na lixeira de forma correta. Isso é muito bacana. Tem gente também me respondendo aqui, ó, reciclando e reutilizando. Muito bem. Eu faço a reciclagem certinho. Ótimo, é muito bom, porque assim nós estamos ajudando o nosso planeta, nós estamos vivenciando os tempos difíceis, onde o aquecimento global está muito presente. Cada um de nós tem essa missão de fazer a nossa parte. E agora, então, falando sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, nada mais justo do que a gente falar de cultura maker. Eu trouxe hoje um vídeo especial de um super amigo que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ele já fez alguns grandes papéis na televisão, como o professor Tibúrcio, Marcelo Taz. Marcelo Taz vai nos contar hoje, então, o que é a cultura maker e como cada um de nós tem esse maker embutido em cada um. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história de cultura maker com Marcelo Taz? Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Fair, a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração. Conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede,
mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada, puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source. Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções um para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação. O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Como que a gente pode ver o crescimento da cultura maker? Através de alguns fatos. Vamos ver. Ao longo do tempo, as ferramentas da cultura maker foram ficando mais acessíveis. A impressora 3D, elemento fundamental da cultura maker, foi criada por um americano chamado Chuck Hull, em 1984. Em 2011, uma boa impressora 3D custava $50 mil. Em 2014, várias patentes de algumas impressoras 3D expiraram e o preço despencou para $5 mil. Esses preços continuam caindo e hoje uma boa impressora 3D custa em torno de $1.800. Com uma impressora 3D, você tem uma fábrica em casa que pode construir qualquer coisa, algo inimaginável alguns anos atrás. É uma máquina que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal. Outro equipamento fundamental num makerspace é a cortadora laser. É uma máquina que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão. Comparada com a impressora 3D, é uma tecnologia assim muito antiga. E olha, cultura maker não é só impressora 3D e cortadora laser. Todas as ferramentas anteriores também estão no Makerspace. Estou falando aqui de serrote, martelo, serra tico-tico, furadeira, todo tipo de ferramenta para ajudar você a botar a mão na massa, fazer a sua ideia virar realidade, virar uma coisa. Mas o principal num laboratório são os makers, os caras que têm as ideias e a transformam em realidade. A cultura maker é a nova revolução industrial. Quem diz isso é o Chris Anderson, físico e autor do clássico Long Tail, cauda longa. Ele diz que o poder saiu das indústrias e foi para a mão do consumidor, a sua mão. Quem tiver acesso a impressoras 3D e cortadoras a laser que estão cada vez mais acessíveis, pode criar e tornar realidade qualquer coisa. A ideia é a seguinte: em vez de comprar um produto, você pode fazer um download e imprimir o produto na sua casa ou num makerspace. E detalhe, sem pagar nada, porque na cultura maker tudo é open source, tudo é aberto, sem direitos autorais. É o auge do faça você mesmo. É um movimento revolucionário. A cultura maker é punk. Curtiu?
deixe um joinha, se inscreva para saber dos próximos. Eu agradeço a ESE, Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, que apoia este canal e colabora com o conteúdo. Valeu! Muito bacana, né? A cultura maker é a cultura do fazer. Justamente nós podemos utilizar as nossas mãos para criar coisas incríveis. Enquanto vocês estavam assistindo o vídeo, eu estava dando uma olhadinha aqui nas questões de vocês. Muitos relataram que fazem sim a coleta seletiva, que inclusive já advertiu a mãe por estar jogando fora uma garrafa PET que ele queria reutilizar. É isso mesmo, ó, é olhar para a oportunidade e criar através dela. E a cultura maker, então, ela traz um leque de possibilidades. E para você que entrou agora no nosso chat, então, a nossa aula é de tecnologia e inovação. Lembrando que tecnologia ela vai muito além aí do computadores e a gente pode trabalhar de diversas maneiras. E por aqui, então, nós vamos seguir falando de cultura maker. Nós vimos diversas formas de se abordar esse tema e que ele é muito amplo, né? E aqui, então, nós estamos abordando como fazer as coisas com aquilo que nós temos na nossa casa, olhando para a questão da sustentabilidade. E vamos seguir então. A cultura do fazer, como disse muito bem o Marcelo Taz, ela traz a questão da escalabilidade, né? Aquilo que a gente pode então escalar, a criatividade, a sustentabilidade e a colaboração. Então, para fazer um trabalho maker, a gente precisa ter uma atitude. E que atitude é essa? Atitude do fazer. E é um pouco disso aqui que nós vamos trazer para a nossa aula hoje. Nós vamos produzir, a gente já tinha pedido para que vocês providenciassem alguns materiais, e para quem não tem eles às mãos, não tem problema. O importante é prestar atenção nessa aula para que você possa, então, depois fazer o que nós vamos reproduzir aqui hoje. E vocês vão começar a perceber que a cultura maker ela está muito ligada a diversas áreas do conhecimento, como matemática, português, geografia, história, artes, porque ele é um tema muito amplo e pode ser reproduzido, inclusive, por todas as disciplinas do conhecimento. E é um pouco disso que nós vamos trazer aqui, então, para as nossas aulas. E falando em fazer, vocês já pensaram o que nós podemos produzir com uma bexiga, um palito de churrasco, um rolinho de papel higiênico, um canudo, uma fita crepe, um durex e ou uma cola quente? Que será, hein, que vocês podem produzir com isso? Eu ainda não vou responder, porque antes da gente chegar com esses materiais, são os materiais que nós vamos realizar na nossa aula hoje, eu ainda quero falar de um outro grande assunto. E não fiquem preocupados, porque essa aula é para todas as séries, inclusive também para os professores que quiserem participar dela. Enquanto vocês pensam aí na questão dos materiais, eu queria saber se vocês conhecem ou já ouviram falar de Isaac Newton. Conhecem ele? Isaac Newton ele viveu durante o período de 1643 a 1727. Ele foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levou à lei da gravitação universal. Muito bacana, né? E aí vocês devem estar imaginando, poxa, a professora falou de materiais, falou de cultura maker e agora falou de um matemático. O que isso tem a ver com cultura maker? Vocês vão perceber que tem tudo a ver, porque as coisas elas estão realmente interrelacionadas. Nada é desconectado de uma coisa da outra. Inclusive, nós podemos absorver diversos conhecimentos que nós já estudamos para aplicar na atividade que nós vamos fazer hoje. E a cultura maker, ela tem realmente essa coisa de tirar a gente de uma ação e fazer a gente pensar para fora dessa ação, pensar de uma maneira muito maior para produzir as nossas atividades. E aí, então, falando de Newton, ele foi uma pessoa muito importante. Porque Newton, ele fez a lei de Newton. Vocês já ouviram falar da lei de Newton? E ele diz o seguinte: para toda ação há sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Olha aí, estão me comentando aqui no chat que sim, que já ouviram falar sobre ele e que tem muitos alunos aqui comentando que conhecem a lei dele.
ele fez também, a lei de Newton se refere à lei da ação e reação. Vamos conhecer fala um pouquinho dessa lei, então? Olha lá, a terceira lei de Newton, que é ação e reação, ela afirma que para toda força da ação que é aplicada a um corpo, surge uma forma de reação em um corpo diferente. Essa forma de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Muito legal, né? Mas a gente vai ver a lei da ação e reação hoje aqui na prática. Porque é sobre essa lei de reação que envolve o nosso projeto hoje, Mão na Massa. É claro que existe todo um cálculo para a gente chegar nessa conta, né? Mas considerando que nós temos públicos diferenciados aqui hoje, nós vamos trabalhar com essa ação e reação na prática. E a qualquer momento a gente pode se aprofundar um pouco após a nossa aula sobre esse tema. Vamos lá, então, entender um pouquinho o que é essa lei da ação e reação, o que ele está falando, que ação é essa que exerce sobre a reação? E o que isso tem a ver com a cultura maker? O que vocês acham? Vamos lá, então? Vamos pensar um pouco nessa lei de reação e ação e ver como ela se reproduz na prática. E aí vocês estão vendo o seguinte, vocês têm aí uma bexiga. O que tem dentro dessa bexiga? O ar. Se a gente soltar esse ar, o que ocorre? Vai ocorrer a reação. Vamos fazer isso aqui comigo na prática, então? Estou aqui com uma bexiga de cor amarela, já preparada para a gente testar ação e reação na prática. Vamos lá. Não vou encher muito, né, para não correr o risco de acabar estourando o balão. Mas olha só, então tá igual a figura que nós vimos. Eu tenho o que dentro dessa bexiga? Eu tenho um ar represado dentro dessa bexiga. Se eu soltar esse ar, eu vou ter uma reação. E qual é a reação? A bexiga querendo soltar, querendo voar. Isso ocorre porque eu provoquei, né? Ela estava cheia de ar dentro e no momento que eu começo a esvaziar, essa reação da bexiga é natural dela querer se soltar. Vamos fazer mais uma vez? Agora eu vou soltar realmente a bexiga para a gente ver o que ocorre com ela. Vamos lá, então. Novamente a bexiga aqui cheia de ar. E a bexiga, então, ela se solta porque é a reação dela. A partir do momento que o ar, então, começa a sair de dentro dela, ela tem a reação no sentido oposto, que foi isso que a lei de Newton ela nos traz, da ação e reação. E aí você deve estar se perguntando, né? Professora, mas o que será, então, que essa lei de Newton, a terceira lei de Newton, de ação e reação, tem a ver com o nosso trabalho hoje? E tem a ver com aqueles materiais. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui se tem gente. O carrinho a vento que vai fazer. Por favor, vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nós vamos produzir um carrinho, um tambor. Não faço ideia. Avião a vento. A cultura maker nos ajuda. Vocês estão escrevendo muito rápido. Uma bomba. Não, nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos fazer exatamente um carrinho movido a balão de ar. E é isso que nós vamos colocar, então, em prática nosso conhecimento. Olha só, nós vamos unir, então, tudo que nós conversamos até esse momento na nossa aula, que a gente começou a falar de atividades plugadas, atividades desplugadas, falamos de cultura maker, assistimos o vídeo do Marcelo Taz, que ele exemplifica e traz de forma bem concisa o que é a cultura maker, que é a cultura do fazer. Nós vimos os pilares para se fazer essa cultura maker e depois nós chegamos à terceira lei de Newton. Olha como as coisas estão conectadas.
Tudo isso eu falei para vocês para que chegasse nesse momento da gente construir um carrinho movido a balão de ar. Agora, se vai dar certo ou não, a gente vai descobrir. E eu quero que você preste atenção ou se você tiver os materiais que eu citei, vou repetir para vocês, as mãos podem pegar, esse é o momento para que a gente possa fazer juntos. Então, tenham aí as mãos de vocês. Bexiga, palito de churrasco, canudo, um elástico, tampinha e rolinho de papel higiênico. Vejam, são todos esses materiais recicláveis, para que a gente possa realmente praticar ações sustentáveis. E a cultura maker, ela propicia que a gente invente, reinvente, ressignifique e que tenha principalmente atitudes diferenciadas. E aí, chegou o nosso momento, que é o momento mais esperado, é o momento mão na massa. É o momento que, literalmente, nós vamos utilizar as nossas mãos para construir a partir, então, da cultura maker, a partir de tudo que nós vimos aqui hoje, inclusive trabalhando a lei de ação e reação. Vamos junto nessa comigo? Tem gente ainda perguntando qual é a matéria. Gente, a nossa matéria é tecnologia e inovação. Nós estamos trabalhando a questão hoje da cultura maker. Tudo bem? Vamos lá, então? Se você não tem esses materiais, não tem problema. Você só prestar atenção, depois essa aula está disponível, inclusive ela está disponível nesse momento lá no Centro de Mídias, ela está passando ao vivo, então você pode a qualquer momento acessar o Centro de Mídias na página do Facebook e ter acesso à nossa aula de hoje. E vamos começar então. Tenham aí, eu já estou aqui com os meus materiais, esse chegou o momento que eu mais adoro, que é a hora da gente exercitar todos os conhecimentos que nós conversamos até o momento na construção desse carrinho. Então, para construir, como eu disse, nossa primeira matéria-prima é o rolinho de papel higiênico. Poderia ser, para quem não tem aí, pode ser um pedaço de papelão, tá? O rolinho ele é bem maleável, então eu gosto dessa ideia já de trabalhar com ele, porque ele já é um material pronto. No caso de vocês, vocês poderiam agregar a esse material uma personalidade. Poderia primeiro pintar essa superfície ou colocar um papel, se você tiver, né, para enfeitar essa superfície. No meu caso, eu vou deixar ele realmente assim, um pouquinho mais cru. E aí, então, já que eu tenho praticamente o corpo do meu carrinho, né, porque eu vou usar o papel higiênico justamente para poder fazer esse corpo desse carrinho, vou pegar, então, o palito de churrasco. Opa! O palito de churrasco. Vou pegar a régua para medir. Com o palito de churrasco, eu vou fazer aqui o eixo com as rodinhas dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar um alicate, mas você também pode utilizar uma tesoura sem ponta, tá? Não precisa ser o alicate. Eu vou utilizar o alicate porque eu já estou acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Uma coisa que a gente sempre preza quando a gente faz trabalhos mão na massa é a questão da segurança do nosso espaço. Então, se vocês forem reproduzir um trabalho após pandemia, quando a gente puder novamente se encontrar, estiver em grupos, nada de ficar com brincadeiras com alicates, tesouras, estiletes, porque a gente preza pela questão da segurança, né? Então, nada de quererem se machucar e de machucar o colega. No caso aqui, eu tenho a tesoura sem ponta, mas eu vou fazer, então, vou cortar essa pontinha do meu do meu palito de churrasco, eu vou cortar para tirar ela, tá? E aí, vou aqui medir o meu palito de churrasco. Eu vou precisar, para fazer o eixo do carrinho, de aproximadamente 7 centímetros. Então, eu vou medir aqui 7 centímetros. E aí, eu já vou aproveitar e cortar, então, em duas partes. Mais 7 para fazer a dianteira e a traseira desse carrinho. Tudo bem? Vou novamente aqui utilizar o meu alicate sem ponta e vou cortar. A qualquer momento vocês podem encaminhar as dúvidas.
Tô aqui para a gente sanar elas. Enquanto eu vou fazendo, a gente vai fazendo junto aqui. Posso decorar? Pode, deve, tá? Não tenha receio, então, de decorar. Podem fazer com calma, decorar. Olha aí, cortei os meus 2 palitos, eles já estão prontos aqui. Chegou um outro momento que eu também vou priorizar. Vou cortar aqui 2 centímetros de um pedaço, agora sim com a tesoura. 2 centímetros de um pedaço de canudo para a gente fazer o carrinho. Isso vai para quê? Vocês já vão ver que é para fazer o eixo desse carrinho. Então, já medi aqui. Vou separar aqui os meus 2 canudinhos. Eu já estou aqui com a minha cola quente. Ela está em funcionamento. Ela está aquecendo aqui. Para quê? Porque chegou o momento que eu vou usar as tampinhas, né? Até agora, então, praticamente, eu já tenho o corpo do meu carrinho, ele já está aqui feito. E agora, então, o que eu quero, né? Por que eu cortei aqui, então, em 7 centímetros? Porque eu vou fazer o eixo aqui, ó. Eu vou fazer as rodinhas disso. E para poder fixar, então, eu vou fixar o canudo aqui, depois, né? Mas, primeiramente, então, eu vou fazer esse eixo colando o meu palitinho com cola quente aqui, para justamente poder, então, fazer as rodinhas. E vocês também podem personalizar depois essas tampinhas. Tudo bem? Hoje é dia para a gente se divertir. A cultura maker, ela traz isso de essência também, que a gente possa colocar a mão na massa, reproduzir coisas, ao mesmo tempo que não necessariamente a gente pode trazer o lúdico, trazer a parte da experiência para dentro da sala de aula e, além de tudo, exercitar alguns conhecimentos aí. Que agora a gente vai colocar em prática a lei de ação e reação de Isaac Newton. Bom, eu estou esperando a minha cola quente aqui aquecer. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui algumas outras partes do meu carrinho, para que a gente possa, então, produzi-lo. Agora, com a cola quente, eu vou pegar o meu palito. Eu estou usando cola quente, mas vocês podem usar cola branca, tá? Não se preocupem em relação a isso. É que a cola quente, ela seca mais rápida, então, e a gente quer poder testar esse carrinho que nós estamos reproduzindo aqui. Olha só, já comecei, então, aqui colar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para a nossa câmera aqui. Olha lá. Coloquei um pinguinho e vou precisar ficar segurando, então, para que isso fique em pé. Não tenham medo, mas assim, professora, eu não tenho cola quente. Usem cola branca, só que demora um pouco mais para secar. Professora, eu também não tenho cola branca. Pode tentar com durex. Tudo que nós temos aqui são materiais alternativos, tudo bem? Então, não tenham receio. Estou aqui já com os meus 2 pedacinhos, eles vão encaixar. Só tomar o cuidado, né, para que ele não cole lá. Então, o ideal é que não se coloque ainda, que espere mais um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou preparar aqui, então, os outros 2 lados dele. Isso também você poderia fazer um furo nessa tampinha e transpassar ela e colar uma liguinha, tá? Eu não quis fazer isso, mas poderia também ser feito dessa forma. E assim a nossa rodinha, nosso eixo do nosso carrinho começa a ficar pronto. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele precisa secar. É assim mesmo, por isso que eu estou utilizando a cola quente. Tentem fazer bem certinho para não ficar torto.
E eu sigo aqui, olha, colando as pecinhas. Vejam que no momento antes, então, de fazer a cola da outra parte da tampinha, eu passei aqui o canudo, eu passei aqui o canudinho, mas tive todo o cuidado para não colar, para que ele não caísse na cola quente. Professor, eu posso fazer também com Super Bonder? Pode fazer com Super Bonder. Por isso que o ideal agora, prestem bastante atenção, para que a gente possa finalizar, então, nossa aula juntos. Nossa aula Mão na Massa. Terceira lei de Newton, ação e reação, trabalhando novamente com conceitos de sustentabilidade. Precisamos repensar as nossas práticas. Olha lá, minhas rodinhas estão secando. Enquanto elas estão secando, vocês vão pegar um canudo. Pode ser um canudo mais fino, pode ser um canudo de sucos que vem em caixinhas. Fiquem à vontade para vocês olharem para o que vocês tiverem na residência de vocês utilizarem. Nós vamos pegar a bexiga, um elástico, e nós vamos prender essa bexiga. Isso eu vou fazendo enquanto aí vai secando os eixos, então, do meu carrinho. E aí nós vamos testar a lei de ação e reação de Isaac Newton. Vocês estão fazendo? Me contem pelo chat. Quero saber se vocês estão produzindo aqui enquanto eu vou fazendo, ou se estão prestando atenção, se tem dúvidas. Ah, muita gente sim, muita gente não. Pode grudar com durex, professora? Pode. Muita gente escrevendo que sim. Algumas pessoas escrevendo que estão prestando atenção, professora, que estão gostando da aula. Isso é muito bacana. Tomem cuidado para não prender demais, para que a bexiga a gente consiga encher, tá? Então, não prendam muito aqui, porque se ela prender, a gente não vai conseguir encher a bexiga. Eu gosto muito desse canudo, que ele tem essa parte aqui, que é uma abinha que ela sobe e desce, uma parte sanfonada. Então, eu vou fazer um teste. Isso vai ser legal, porque na hora depois da gente montar o carrinho, ela consegue ficar com peso aqui certinho. Vamos, então, fazer o teste aqui. Dando certo, por enquanto, aqui, ação e reação. Olha, eu já notei que tem um erro. E o erro, ele faz parte do processo. Como eu prendi demais, ela está muito presa, o ar demorou demais para sair. Isso não é legal na produção do carrinho. Tá? Então, ó, eu estou soltando um pouco para que justamente isso não ocorra na hora de montar o carrinho. Vamos ver agora como é que ficou depois que eu soltei. Ainda tem que soltar mais um pouquinho. Para que a gente consiga realmente fazer com que o ar ele circule, né? Que a gente consiga reproduzir a terceira lei de Newton, ação e reação. Eu gosto muito de reproduzir, eu gosto muito de mexer nas coisas desde quando eu era pequena. É muito legal a gente descobrir o funcionamento por trás das coisas, principalmente agora, nesses tempos que nós estamos vivenciando com notícias falsas. É importante que a gente entenda, então, sim, de programação, de robótica, que a gente compreenda o que tem por detrás dos dados. Bom, vamos voltar aqui, então, para o nosso eixo. Olha lá, coladinhos. Coladinhos. Muito bem. Aqui existem também duas maneiras de se fazer, tá? Você pode pegar e passar um pouquinho de cola quente, tomando o devido cuidado para que vocês não percam o canudo, né? Que ela não derreta. Ou vocês podem pegar a fita crepe, fita durex e passar e colar. Para ser mais rápido, porque infelizmente nossa aula está quase aí chegando ao fim. Eu fico super triste quando isso acontece. Passaria aqui a tarde hoje com vocês criando, mas nós vamos fixar aqui, ó. Então,
o canudinho e a rodinha, ó, ela vai ficar solta, para que ela possa se movimentar. Olha lá, então a gente vai fazer ela se movimentar, colando o canudinho. Nós já temos aqui, olha lá, um carrinho saindo por aí. Vamos acertar ele aqui. Vou fazer um pequeno reforço aqui com a fita, só para que vocês possam acompanhar que existem as duas maneiras de poder fazer isso. Vou fazer um reforço aqui, ó, principalmente porque essa cola acabou soltando, e se isso acontecer não tem problema, é só colar de novo. Estamos, então, quase finalizando aqui. Isso também pode acontecer em dias um pouco mais frios, como hoje aqui, está um pouquinho frio, isso pode ocorrer. Enquanto ela vai secando, já vamos preparando, então, essa outra parte aqui, a parte do nossa ação e reação. Será que vai dar certo? Estou ansiosa aqui para saber também, nós vamos descobrir juntos. Já vou começando a tirar aqui os espaços para a gente poder ter um espaço para poder fazer o nosso teste. Fez até barulho aí para vocês. Tudo certo aqui. Então, vamos colocar aqui para cima, ó, deixando o espacinho, ok? E aqui, sim, precisa usar uma fita. Não podemos correr o risco de fazer um furo no nosso canudo. Então, vamos colocar uma fitinha aqui para que prenda o nosso canudo, mas que não amasse, para que a gente possa, então, fazer o teste. Já estamos com o nosso carrinho pronto. Olha lá. Você que está me acompanhando, já estão me pedindo para fazer outro. Vamos testar o nosso carrinho. Vamos lá. Agora chegou a hora, então, do nosso teste. Vamos lá, vou segurar ele aqui. Acertar o eixo dele. Vou segurar. E chegou o nosso momento. Opa. Opa. Já sei o que descobri. Novamente, olha só. Nós prendemos demais. Vamos soltar um pouquinho. Que é isso que dá a graça do nosso carrinho. E pode ser também a minha superfície aqui, tá? Vamos lá. Descobri que eu tenho um problema aqui, que o meu canudo, ele está furado. Eu preciso fazer a troca dele. Mas deu para a gente pegar perfeitamente aqui o conceito da ação e reação, que é o que a gente viu da terceira lei de Newton. E com ele, então, a gente precisa fazer essa troca desse canudo. Para que a gente não fique, então, esperando eu fazer a troca e depois eu entro com vocês, porque a nossa aula, infelizmente, está chegando ao final, né? Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco todo esse período. Façam o teste, mas eu também quero deixar uma dica aí para vocês, tá? Eu quero pedir para vocês que vocês façam um carrinho de vocês, que a gente construiu aqui hoje. Coloquem essa personalidade de vocês e mais.
postem lá nas redes sociais me marcando. O meu Facebook é Débora Garófalo, com Meu Carrinho Maker. Um grande abraço para vocês e até a próxima!